Fala, povo de Deus! O vídeo de hoje é sobre quando o Padre Pio disse que tem um pecado difícil de Deus perdoar. Fica até o final para entender essa situação. Adolfo Afatato é um dos últimos filhos espirituais vivos de Padre Pio. Aos 82 anos, ele continua seu ministério falando e escrevendo sobre Padre Pio. O seguinte fato foi adaptado de seu livro, Padre Pio e Eu. A ingratidão era importante para o Padre Pio, e ele falava disso com frequência. Uma noite, Adolfo perguntou a Padre Pio se Deus perdoava todos os pecados. Ele respondeu: "Meu filho, Deus é um bom pai e perdoa a todos. No entanto, há um pecado que ele tem dificuldade em perdoar: a ingratidão do homem." Ele então acrescentou: "Mas ele sabe como esperar." Aqui surge uma das missões confiadas por Deus ao Padre Pio: trazer de volta ao redil as ovelhas perdidas. Os dons sobrenaturais do Padre Pio. Um dia, Adolfo foi convidado a acompanhar um político que desejava visitar o Padre Pio. Eles se conheceram na estação de trem em Foggia. Durante o almoço, seu novo amigo falou de uma maneira que pareceu a Adolfo cheia de presunção. Ele parecia alguém que sentia que poderia fazer o que quisesse. Ele continuou dizendo que em sua vida ele fez 3 votos, mas falhou em todos. Disse então que gostaria de encontrar o Santo Capuchinho e colocar-se sob sua direção. Ao chegar ao convento de São Giovanni Rotondo, Adolfo e o político subiram para esperar que o padre saísse de sua cela. Quando saiu de sua cela para descer para atender às confissões, o padre disse: "Louvado seja Jesus Cristo", aos frades, como era de costume. Voltando-se para Adolfo, disse: "Quem é este que você traz hoje?" Adolfo respondeu: "Padre, este senhor gostaria de sua bênção." Em vez disso, o padre disse: "Interessante o que você me traz. Diga a ele que ele fez 3 votos na vida e falhou as 3 vezes. Esta é a última chance que Deus está dando a ele. Ele deve ir diante do Santíssimo Sacramento e pedir perdão por seus pecados." Sem cumprimentar, o político desceu as escadas para atender confissões. Adolfo ficou chocado, e ainda foi mais um episódio, um de muitos em que experimentou em primeira mão os dons sobrenaturais do Padre Pio. O severo. Embora Adolfo geralmente experimentasse o lado afetuoso e paternal do Padre Pio, aqui estava o seu outro lado, o frade severo, que era severo com aqueles que pecavam contra Deus e negligenciavam seus deveres como cristão. Padre Pio sofreu enormemente diante de tais manifestações de ingratidão. Ninguém, exceto o próprio político e o Padre Pio, sabia exatamente de quais pecados ele era culpado e quais votos havia quebrado. Tendo o dom de ler as almas, Padre Pio podia ver o que os outros não viam. Adolfo sentiu um vazio gelado que dominava o político naquele momento. Ele viu o político desabar em lágrimas, em uma crise de redenção. O Frei Honorato disse mais tarde a Adolfo que perguntou ao Padre Pio naquela noite se talvez ele tivesse sido muito duro com aquele político. Sem hesitar, o Padre Pio respondeu: "Se você pudesse examinar as almas, você teria visto no coração daquele homem não apenas 7 pecados capitais, mas 70. Apontando para um copo d'água na mesinha de cabeceira, ele continuou: "Você está vendo aquele copo cheio de água? Se você não esvaziar sua sujeira e enchê-lo com o amor de Deus, nunca haverá paz." Adolfo soube mais tarde que, a partir desse encontro, o político começou a mudar radicalmente de vida. Por meio do Padre Pio, o poder de Deus abriu as portas de seu coração
bloqueadas pelo orgulho e pelas posses, e encheu de caridade. Deus sabe esperar. A hora havia chegado. Como disse o Padre Pio, Deus sabe esperar. Por meio do Padre Pio, Adolfo entendeu que a gratidão é uma virtude eterna. Quanto mais agradecemos a Deus pelo que Ele fez por nós, mais criamos as condições para mais bênçãos. Deus não deseja mais nada, e por sua vez, tornamo-nos como anjos prontos para ajudar os necessitados. Se esse vídeo te acrescentou conhecimento, se inscreva no canal para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas.